Graças a Deus, que a mão poderosa do Senhor toque a sua vida e a sua família, seja tocado com unção, poder e graça. A palavra do Senhor diz que os impossíveis aos homens é possível para Deus. Muitas das vezes nos deparamos com situações que, humanamente falando, é impossível resolver, é impossível vencer. Humanamente falando, é impossível tomar posse daquela conquista, daquele milagre, daquela vitória. Aos olhos humanos parece ser impossível. Diante de um projeto, temos uma situação, muitas das vezes financeira, uma dívida, recursos a receber, muitas vezes diante de uma enfermidade que a pessoa há muito tempo está passando por essa enfermidade. Há muito tempo a pessoa vem padecendo ali daquela enfermidade e já buscou os médicos e fez tudo o que estava ao seu alcance para ser curado, para receber a cura, para tratar daquela enfermidade, mas não conseguiu, porque aos olhos humanos parece ser impossível. A pessoa já tem até mesmo se conformado ou aceitado até mesmo a enfermidade. Outras pessoas vão administrando o problema devido ao tempo decorrido, devido ao tempo que já se passou e nada mudou na sua vida, nada foi resolvido, nada, ela não conseguiu mudanças naquilo que ela está buscando. Então ela vai administrando o problema, ela vai administrando todos os dias aquele problema, ou seja, a pessoa já se conformou com a situação. Sabe quando a pessoa ela olha para a sua situação e fala assim, eu já fiz de tudo que eu podia, ao longo desse tempo eu lutei, eu me esforcei, eu fiz de tudo para tentar resolver, para vencer essa situação e não consegui. E muitas vezes bate o desânimo, bate a tristeza e a pessoa até mesmo fica esmorecida por conta da situação. A palavra do Senhor, as Escrituras, mostra um fato que ocorreu, nos dias do profeta Elias. E ele estava numa caverna e dali ele saiu a mando do Senhor para ali a fronteira de Sarepta, província de Sarepta. E chegando ali, Deus já tinha falado para ele que iria colocar no caminhão dele uma mulher que iria sustentar ele. Mas havia uma grande seca na terra, ali naquela terra. Havia, pois, o profeta mesmo, por ordem de Deus, tinha orado para não chover. E até então, assim estava acontecendo, não havia chuva. E naquele lugar havia muita fome, existia muitas pessoas morrendo até mesmo de fome. E quando ele chega nessa cidade, nessa província ali, ele visualiza a mulher e percebe que era aquela mulher que Deus, o Espírito do Senhor tocou, queria sustentar ele. Mas creio eu que Elias ele não foi imaginando que aquela mulher não tinha nada em casa ou estava até passando privações já. Eu acredito que ele estava indo até mesmo com o coração dele alegre, achando que aquela mulher ali iria preparar um banquete para ele, iria preparar para ele um grande banquete, pois haja vista que ele, Elias, estava indo a mando do Senhor, estava indo por ordem de Deus para aquele lugar. Mas quando ele
fala com aquela mulher e ela se dirige a ele, ele pede para ela água. Ela tinha um pouquinho de água que podia compartilhar, né, com ele. Mas quando ele fala para ela também trazer pão, ele estava com fome, ela responde a ele: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na panela, que eu vou fazer aqui um bolinho para mim comer mais meu filho. Vão morrer depois, porque como o senhor pode ver aí, ó, como é que está a situação. Não tem nada, vegetação, os campos estão secos, não tem animal, não tem plantio, não tem nada. E era a realidade daquela mulher mesmo. Essa era a realidade. Aos olhos humanos, para aquela mulher, ela já estava sentenciada. Ela sabia que ali era a última refeição que ela ia fazer, mas o seu filho, e depois disso, eles iam esperar a morte, que não tinha mais nada. Olha, meu amigo, minha amiga, não havia mais nada o que se fazer. Se aquela mulher tentasse viajar para uma outra região, ela ia morrer, mas seu filho no meio da caminhada, pois não tinha água, ela não tinha um animal de carga para carregar, não tinha um jumento, não tinha um boi, não tinha um camelo para carregar. Ou seja, ainda que ela tivesse os recursos, ela precisava de um animal para carregar o peso, né? Para na jornada se manter. Mas ela não tinha. E ela sabia que não tinha os recursos, acabou os recursos, o alimento não tinha mais, agora era esperar a morte. Agora era esperar a morte. Mas naquele último dia de alimento daquela mulher, ela estava pegando lenha para fazer já preparar o alimento, que era na verdade um bolinho, um pequeno bolo da massa do trigo misturada com o azeite. E ela ia fazer o bolo, ia comer mais seu filho e depois ia esperar a morte. Elias falou para ela: faz primeiro para mim. Imagine você chegar alguém na sua casa e pedir para que você primeiro, diante do pouquinho que você tem, só para você e seu filho, mandar servir ele. Então, quando Deus vai operar o milagre, ele age de maneira maravilhosa. Ele age de uma maneira espetacular, de uma maneira que, na verdade, faz com que a pessoa viva a fé. Aquela mulher teve uma confiança, uma certeza, uma fé, porque se fosse outra pessoa, possivelmente ia dizer: eu tirar da boca do meu filho o último alimento para te dar. Ela não. Ela pegou, fez o bolo, sabendo que não ia ter mais. Não tinha mais nada na panela, não tinha mais azeite na botija, não tinha mais farinha na panela. Ela fez o último alimento e deu para aquele profeta. E ele comeu. Só que depois que ele terminou de comer, ele falou para ela assim: agora vai e faz para ti e para seu filho. Quando aquela mulher volta, acontece o sobrenatural. Acontece o sobrenatural de Deus. Aleluia. Onde, quando ela mete a mão na panela, tinha farinha. E quando ela pega a botija, estava pesada, estava cheia de azeite. Que maravilha, né? Muitas vezes, esses fatos que ocorreram, né? É um fato histórico, algo que aconteceu, não é uma história fictícia, né? De ficção, não. É um fato que ocorreu nos dias de um profeta que pisou nessa terra chamado Elias. E isso aconteceu. E esta mulher, ela experimentou do sobrenatural de Deus, porque ela não olhou para a circunstância, ela viveu a fé. Ela tinha todos os motivos do mundo para negar e dizer não para ele. Primeiro que a mãe, o instinto materno, quer proteger o seu filho. Então ela iria preservar ali aquele alimento para o seu filho. Creio eu que aquela mulher já vinha vinha se alimentando para que sobrasse para o seu filho. Então, mas ela
visualizou que ali estava diante dela um homem de Deus que poderia mudar a história da vida dela. E é por isso que ela fez. Porque ela sabia no seu coração que a chegada daquele profeta ali na sua casa não era uma coincidência, não era meramente coisa do acaso, mas era uma provisão de Deus para ela, era a resposta de Deus para a sua vida. E eu digo para você, creia, confia. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque talvez você esteja no último suspiro da sua vida, espiritualmente falando. Você está últimos recursos, não importa. Deus está entrando com providência na tua vida e te dando vitória em nome do Senhor Jesus, na saúde, nas finanças, na família, seja qual for a área. Eu declaro sobre a tua vida a cura, a prosperidade, a provisão de Deus, o socorro de Deus para a tua vida e a bênção do Senhor. Amém? Tome posse disso, pois o profeta, ele declarou na vida da mulher, ela recebeu. Receba também em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.